A Dança da Morte. Stephen King. Capítulo 51. Os cartazes de Ralph anunciando a Assembleia dia 18 de agosto foram espalhados por toda a Bolde. Houve um bocado de comentários animados, principalmente a respeito das boas e más qualidades dos 7 integrantes do comitê ad hoc. Mãe Abigail tinha ido exausta para a cama, antes que a claridade desaparecesse do céu. O dia inteiro fora uma corrente interminável de visitantes, todos querendo saber sua opinião. Ela respondia que considerava muito boas as escolhas para o comitê. As pessoas estavam ansiosas em saber se ela faria parte de um comitê permanente e se algum dia ele seria formado durante a grande assembleia. Ela respondia que seria um cargo cansativo demais, mas que daria toda a ajuda que pudesse a um comitê de representantes eleitos, caso eles o desejassem. Garantiram-lhe vezes sem conta que qualquer comitê permanente que recusasse sua ajuda seria derrubado maciçamente, e isso logo ficou bem claro. Mãe Abigail foi para a cama cansada, porém satisfeita. O mesmo aconteceu com Nick Andrews essa noite. Em um único dia, graças a um único panfleto, impresso em mimeógrafo manual, a Zona Franca se transformara de um grupo desordenado em uma comunidade de votantes potenciais. Eles gostaram da ideia, que lhes dava a noção de pertencer a um lugar após um longo período de queda livre. Naquela tarde, Ralph o levou de carro até a usina de energia. Ele, Ralph e Stu haviam concordado em uma reunião preliminar na casa de Stu e Franny, 2 dias mais tarde. Isso permitiria que os 7 integrantes do comitê tivessem mais 2 dias para ouvir os comentários das pessoas. Nick sorriu, pondo a mão em concha sobre os ouvidos inúteis. A leitura labial é ainda melhor, disse Stu. Sabe, Nick, estou começando a achar que realmente vamos conseguir algo desses motores avariados. Aquele Brad Kitchener é uma fera para trabalhar. Se conseguirmos uns 10 como ele, teremos esta cidade inteira funcionando à perfeição em 1º de setembro. Nick fez para ele o gesto de unir o polegar e o indicador em círculo antes de entrarem na usina. Naquela tarde, Larry Underwood e Lew Rockway seguiram pela Arapahoe Street na direção oeste, uma casa de Harold. Larry levava a mochila que carregara durante toda a viagem através do país, mas tudo o que ela continha agora era uma garrafa de vinho e meia dúzia de peireis. Lucy estava fora, com um grupo que se prontificara a limpar as ruas e estradas de Bolden, removendo os veículos enguiçados que as bloqueavam. O problema era que estavam trabalhando por conta própria. Esta era uma operação esporádica, que só funcionava quando algumas pessoas se juntavam para levá-lo a cabo. Um mutirão para retirar destroços em vez de um mutirão de costura, pensou Larry, e seu olho captou um dos cartazes com o título Assembleia Geral, pregado a um poste telefônico. Talvez aí estivesse a resposta. Que diabo! Todos queriam trabalhar, mas precisavam de alguém que coordenasse as coisas e lhes dissesse o que fazer. Ele achava que, mais do que tudo, as pessoas queriam limpar a evidência do que tinha acontecido aqui no início do verão. E será que já seria o fim do verão? Tal como se usa um apagador para limpar palavras sujas de um quadro negro. Talvez não possamos fazer isso de um extremo a outro do país, pensou Larry, mas deveríamos fazê-lo aqui em Boulder, antes que chegue a neve, se a mãe natureza cooperar. Um ruído de vidro estilhaçado o fez virar-se. Lew apanhara uma pedra de um bom tamanho do jardim de alguém e a jogara no vidro de trás de um velho Ford. Um adesivo colado no para-choque traseiro do carro dizia: leve seu traseiro até o passo nas montanhas. Cold Creek Canyon. Não faça isso, Joey. Sou Lew. Lew, corrigiu Larry. Não faça isso. Por que não? Perguntou Lew complacentemente. E por um longo momento Larry não atinou com uma resposta satisfatória. Porque faz um ruído feio, disse ele por fim.
Tudo bem. Continuaram caminhando. Larry pôs as mãos nos bolsos. Lil fez o mesmo. Larry chutou uma lata. Lil desviou-se do seu caminho para chutar uma pedra. Larry começou a assoviar uma melodia. Lil emitiu um sopro sussurrando para acompanhar. Larry afagou os cabelos do menino e Lil ergueu para ele aqueles estranhos olhos de chinês sorrindo. E Larry pensou, pelo amor de Deus, estou me apegando a ele. Era só o que faltava. Chegaram ao parque que Fran havia mencionado. Na calçada fronteira havia uma casa verde com persianas brancas. Um carrinho de mão cheio de tijolos estava no caminho cimentado que levava à porta da frente, tendo junto a ele uma tampa de lixo cheia daquela mistura para argamassa do tipo faça você mesmo, a qual bastava adicionar água. Agachado ao lado dela, de costas para a rua, estava um sujeito de ombros largos, sem camisa e mostrando vestígios de uma extensa queimadura de sol, ainda descascando. Empunhava uma colher de pedreiro. Estava levantando uma mureta em volta de um canteiro. Larry pensou nas palavras de Fran. Ele está mudado. Não sei como ou porquê, nem mesmo se foi para melhor. E às vezes sinto medo. Então ele se adiantou e disse exatamente o que planejara nos seus longos dias atravessando o país. Você deve ser Harold Lauder, não? Harold virou-se bruscamente, surpreso, um tijolo numa das mãos e na outra a colher de pedreiro, semi-erguida como uma arma. Pelo canto do olho, Larry achou ter visto Lil encolher-se para trás. Seu primeiro pensamento foi, sem a menor dúvida, de que Harold em nada se assemelhava ao tipo que havia imaginado. O segundo pensamento teve a ver com a colher de pedreiro. Meu Deus, será que ele pretende me atacar com essa coisa? Harold tinha o rosto sério e tenso, os olhos apertados e sombrios. Os cabelos caíam numa onda frouxa sobre a testa suada. Os lábios estavam comprimidos, quase lívidos. E então houve uma transformação tão súbita e completa que Larry, mais tarde, jamais conseguiu acreditar ter visto aquele tenso e carrancudo Harold exibindo o rosto de um homem mais propenso a usar a colher de pedreiro para emparedar alguém em algum nicho de porão do que a construir uma mureta ao redor de um canteiro de flores. Ele sorriu. Um sorriso amplo e inofensivo que produziu 2 diminutas covinhas nos cantos da boca. Seus olhos perderam a sombra ameaçadora. Tinham cor verde garrafa. E como olhos tão claros e sem energia teriam parecido ameaçadores ou mesmo sombrios. Ele enfiou a colher de pedreiro na argamassa, chunk. Limpou as mãos nos lados da calça jeans e avançou, estendendo a mão direita. Larry pensou, meu Deus, ele é apenas um garoto, muito mais novo do que eu. Se já tem 18 anos, poderei comer as velas de seu último bolo de aniversário. Acho que não o conheço, disse Harold, sorrindo ao apertar-lhe a mão. Tinha um aperto firme e a mão de Larry foi sacudida para baixo e para cima exatamente 3 vezes antes de ser solta. Isso fez Larry se lembrar da vez em que trocaram um aperto de mãos com George Bush, no tempo em que este era candidato à presidência. Tinha sido em um rally político ao qual comparecera a conselho de sua mãe muitos anos atrás. Se você não tem dinheiro para o cinema, então vá ao zoológico. Se não tem dinheiro para o zoológico, então vá ver um político. O sorriso de Harold, no entanto, era contagiante, e Larry o retribuiu. Ainda um menino ou não, aperto de mão de político ou não, o sorriso o impressionou como absolutamente autêntico e, após todo esse tempo, após todas aquelas embalagens de chocolate, finalmente Harold Lauder estava à sua frente, em carne e osso. Não, não me conhece, disse Larry, mas eu o conheço bem. Ah, então é isso, exclamou Harold, e seu sorriso se ampliou. Se ampliar um pouquinho mais, pensou Larry, divertido. Os cantos da boca se encontrarão na nuca
e os 2 terços superiores de sua cabeça cairão. Eu o segui através do país desde o Maine, explicou Larry. Está brincando. Fez mesmo isso? Exatamente. Ele abriu a mochila. Aqui, eu lhe trouxe uma coisa. Tirou a garrafa de Bordeaux e a pôs na mão de Harold. Ora, não precisava fazer isso, disse Harold, olhando para a garrafa com certo espanto. É de 1947? Uma boa safra, disse Larry. E tem mais isso aqui. Depositou quase meia dúzia de peidês na outra mão de Harold. Uma das barras escorregou por entre seus dedos e caiu no gramado. Harold abaixou-se para pegá-la e, enquanto o fazia, Larry captou um relance daquela expressão anterior. Depois Harold se ergueu de novo, sorrindo. Como você sabia? Segui suas pistas e suas embalagens vazias de chocolate. Ora, raios me partam. Vamos entrar. Precisamos mastigar alguma coisa, como meu pai costumava dizer. Seu garoto aceitaria uma coca? Claro, não é mesmo? Olhou em torno, porém Leo não estava mais perto dele. Recuara uma boa distância na calçada e olhava para umas rachaduras no concreto como se fossem do seu maior interesse. Ei, Leo, quer uma coca? Leo murmurou algo que não conseguiu ouvir. Fale mais alto, gritou Larry irritado. Para que foi que Deus dotou você de voz? Perguntei se quer uma coca. De modo quase inaudível, o garoto respondeu. Acho que vou ver se mãe Nadine já voltou. Mas que diabo! Acabamos de chegar aqui. Quero ir embora, disse Leo, erguendo os olhos do chão. O sol lhe bateu em cheio nos olhos e Larry pensou. O que isso significa, em nome de Deus? Ele está quase chorando. Só um momentinho, disse Larry para Harold. Claro, respondeu ele sorridente. Meninos às vezes são tímidos. Eu era. Larry foi até Leo e abaixou-se para ficar à altura dele. Qual é o problema, garoto? Eu só quero ir embora, disse Leo desviando o olhar. Quero mãe Nadine. Bem, você... Larry se interrompeu sem saber o que dizer. Quero voltar. Olhou brevemente para Larry, seus olhos passando por cima do ombro dele e indo até onde estava Harold, no meio de seu gramado. Depois ele voltou a olhar para o chão. Por favor. Você não gosta de Harold? Não sei. Está tudo bem com ele. Só quero voltar. Larry suspirou. Sabe voltar sozinho? Sei. Ok. Mas continuo achando que deveria entrar e tomar uma coca. Há muito tempo que venho esperando conhecer Harold. Você sabe disso, não sabe? Sim, sei. E depois voltaríamos juntos. Não vou entrar naquela casa. Sibilou Leo e por um momento voltou a ser Joey, com os olhos se tornando opacos e selvagens. Ok, replicou Larry prontamente e se levantou. Vá direto para casa. Depois saberei se fez isso. E não fique vagando pelas ruas. Tudo bem. De repente, Leo começou a falar rapidamente, naquele sussurro baixo e sibilante. Por que não volta comigo agora mesmo? A gente volta junto, hein, Larry? Por favor, vamos? Puxa, Leo, você... Deixa pra lá, disse o garoto. E antes que Larry pudesse dizer algo mais, ele já estava correndo. Larry ficou parado, observando até ele desaparecer. Então voltou até Harold, o senho franzido. Está tudo bem, disse Harold. Garotos são esquisitos. Bem, este certamente é, mas acho que tem esse direito. Ele passou por maus bocados. Aposto que sim, replicou Harold, e por um breve instante Larry ficou desconfiado. Sentiu que a pronta simpatia de Harold por um menino que não conhecia era tão artificial quanto ovos em pó. Bem, vamos entrar, convidou Harold. Se quer saber, você é a minha primeira visita.
Fran e Stu estiveram aqui algumas vezes, mas eles quase não contam. Seu riso transformou-se em sorriso. Um sorriso ligeiramente triste. E Larry de repente sentiu pena daquele rapaz, porque na realidade não passava disso. Vivia solitário, e ali estava Larry, o mesmo velho Larry de sempre. Nunca tendo uma palavra generosa para alguém, julgando as pessoas cheio de empolação. Não era justo. Era hora de parar de ser tão desconfiado. Obrigado pelo convite, respondeu ele. A sala de estar era pequena, mas confortável. Vou trazer alguns móveis novos para cá, quando der uma volta por aí, declarou Harold. Coisa moderna, encromada e couro. Como diz o comercial, que se dane o orçamento. Eu tenho Mastercard. Larry riu com vontade. Há alguns copos decentes no porão. Vou buscá-los. Sente-se naquela cadeira verde. É a menos ruim. Larry teve um último pensamento duvidoso durante esse desabafo. Ele até mesmo fala como um político. Suave, rápido e loquaz. Harold saiu. E Larry sentou-se na cadeira verde. Ouviu uma porta se abrindo e depois as pisadas fortes de Harold descendo um lance de escadas. Olhou em torno. Nenhum daqueles aposentos era digno de nota, mas com um tapete felpudo e uma bela mobília moderna tudo ficaria ótimo. O melhor detalhe naquela sala era a lareira de pedra com uma chaminé. Um belo trabalho, feito à mão com esmero. Entretanto, havia uma laje frouxa na lareira. Larry teve a impressão de que se soltara e fora recolocada com desleixo. Do jeito como estava, parecia uma peça de quebra-cabeça deslocada ou um quadro pendurado torto na parede. Levantando-se, pegou a laje da lareira. Harold ainda remexia em algum lugar do porão. Larry ia recolocar a laje da maneira correta quando viu um livro na concavidade. Sua capa agora levemente polvilhada com o pó da laje, mas não o bastante para cobrir as duas palavras impressas em dourado. Livro Razão. Sentindo-se levemente envergonhado, como se estivesse espionando intencionalmente, ele repôs a laje no lugar quando as passadas de Harold retomaram a subida. Desta vez o encaixe foi perfeito. E quando Harold entrou na sala de estar, com uma taça bojuda em cada mão, Larry estava de novo sentado na cadeira verde. Levei 1 minuto para lavá-las na pia lá embaixo, disse Harold. Estavam meio empoeiradas. Parecem ótimas, disse Larry. Olhe, não ouso jurar que o vinho não se estragou. Talvez já tenha virado vinagre. Quem não arrisca não petisca, disse Harold sorrindo. Aquele sorriso deixou Larry desconfortável e de repente ele se viu pensando no livro Razão. Seria de Harold ou havia pertencido ao antigo dono da casa? E se fosse de Harold, o que poderia estar escrito nele? Abriram a garrafa de Bordeaux e, para seu mútuo prazer, constataram que o vinho estava excelente. Meia hora mais tarde, estavam ligeiramente altos. Harold um pouco mais que Larry. Ainda assim, o sorriso de Harold permanecera. De fato, até se ampliara. Com a língua um tanto afrouxada pelo vinho, Larry comentou. Vi os cartazes sobre a grande assembleia do dia 18. Como é que seu nome não consta daquele comitê, Harold? Acho que seria uma escolha natural em se tratando de um sujeito como você. O sorriso de Harold se ampliou, beatífico. Bem, sou jovem demais. Talvez achem que não tenho experiência suficiente. Pois acho isso vergonhoso. Acharia mesmo? O sorriso, a expressão suspeita, sombria, quase imperceptível. Acharia mesmo? Larry não sabia. Bem, quem pode prever o dia de amanhã? Replicou Harold. Todo cão tem seu dia. Larry foi embora por volta das 5 horas. Sua despedida de Harold foi amistosa.
Harold apertou-lhe a mão, sempre sorrindo. Disse-lhe para voltar sempre. Larry, no entanto, teve a impressão de que o outro pouco se importava se algum dia ele voltaria àquela casa. Caminhou lentamente pela passagem cimentada que levava à calçada e se virou para acenar. Porém, Harold já havia entrado. A porta foi trancada. Estivera bem fresco na sala porque as persianas se achavam baixadas, fazendo com que tudo lá dentro parecesse ótimo. No entanto, de pé na calçada, ocorreu-lhe de repente que aquela era a única casa que visitara em Boulder que mantinha persianas e cortinas cerradas. Mas refletiu que ainda havia inúmeras residências na cidade com as persianas baixadas. Eram as casas dos mortos. Quando adoeceram, aquelas pessoas cerraram suas cortinas contra o mundo, para poderem morrer em privacidade, como prefere qualquer animal ao sentir que seu fim está próximo. Os vivos, talvez reconhecendo subconscientemente o fato da morte, escancaram suas persianas e cortinas. Estava com uma leve dor de cabeça por causa do vinho e tentou dizer a si mesmo que o calafrio que sentia era resultado disso, parte de uma pequena ressaca. Justa punição por encher a cara de um bom vinho como se fosse um moscatel barato. Mas isso não iria abatê-lo. Não iria mesmo. Ele olhou rua acima e abaixo e pensou: graças a Deus pela visão de túnel. Graças a Deus pela percepção seletiva. Porque, sem isso, todos nós poderíamos muito bem fazer parte de uma história de Lovecraft. Seus pensamentos estavam confusos. De súbito, ficou convencido de que Harold o espionava por entre as frestas de suas persianas, suas mãos se abrindo e fechando num gesto de estrangulamento, o sorriso transformado em um olhar de soslaio e de ódio. Todo cão tem seu dia. Ao mesmo tempo, ele se lembrou daquela noite em Bennington, quando dormia no palco da concha acústica e acordara com a horrível sensação de que havia alguém lá. E depois ouvindo, ou foi apenas sonho, o som empoeirado de botas seguindo para o oeste. Pare com isso. Pare com isso. Pare de bancar o esquisito. Cemitério. Sua mente associou livremente. Pelo amor de Deus, pare com isso. Eu gostaria de nunca ter pensado nos mortos. Nos mortos atrás de todas essas persianas baixadas, reposteiros corridos e cortinas cerradas, no escuro, como no túnel Lincoln. Cristo, e se todos eles começarem a se mover e se agitar? Santo Deus, pare com isso. E de repente se viu pensando numa visita ao zoológico do Bronx com sua mãe quando era pequeno. Eles tinham ido até o recinto dos macacos e o odor ali o atingiu como uma coisa física. Um punho direcionado não só ao seu nariz, mas também para dentro dele. Ele havia se virado para fugir dali, mas fora impedido por sua mãe. Apenas inspire normalmente, Larry, ela tinha dito. Em 5 minutos você nem vai mais notar este cheiro desagradável. Portanto, ele ficou, mas sem acreditar nela, apenas lutando para não vomitar. Mesmo tendo apenas 7 anos, ele achava que não havia nada pior do que vomitar. E resultou que tinha razão. Quando consultou seu relógio no momento seguinte, constatou que estivera no recinto dos macacos por meia hora. E não podia entender porque as senhoras se aproximavam, tapavam de repente seus narizes com as mãos e pareciam enjoadas. Comentou isso com a mãe e Alice Underwood achara graça. Ah, ainda cheira mal, certo? Só que não para você. Como assim, mãe? Não sei. Todo mundo pode fazer isso. Agora diga apenas a si mesmo. Vou sentir de novo o quanto cheira realmente mal o recinto dos macacos. E depois inspire profundamente. Assim ele fez e o fedor continuou, sendo até mais forte e pior do que era quando chegaram. E os cachorros quentes e a torta que comera começaram a subir por ele
e uma grande náusea o acometeu. Ele disparou para a porta e o ar puro atrás dela e conseguiu, às duras penas, segurar o vômito. Isso é percepção seletiva, pensou agora, e ela sabia do que se tratava mesmo que não soubesse que assim era chamada. Este pensamento mal se completara em sua mente antes que ouvisse a voz de sua mãe dizendo: apenas diga para si mesmo: vou sentir de novo o quanto cheira realmente mal a cidade de Boulder. E ele estava sentindo o cheiro. Isso mesmo, estava sentindo-o. Sentia o cheiro do que estava por trás de todas as portas fechadas e persianas baixadas e cortinas cerradas. Sentia o cheiro da decomposição em andamento, até mesmo neste lugar que tinha morrido quase deserto. Apressou o passo, não correndo, mas chegando bem próximo a isso, carregando consigo aquele ranço intenso e sumarento que ele e todo mundo tinha parado conscientemente de sentir porque estava em toda a parte, estava em tudo, estava colorindo seus pensamentos e a pessoa não suspendia suas persianas nem se estivessem fazendo amor, porque os mortos jaziam das persianas baixadas e os vivos ainda queriam olhar para o mundo lá fora. A ânsia do vômito queria subir dentro dele, não de cachorro-quente e torta de cereja agora, mas de vinho e chocolate payday. Porque este era um recinto dos macacos do qual ele nunca seria capaz de sair, a não ser que se mudasse para uma ilha onde ninguém jamais viveu. E, embora ainda detestasse vomitar mais do que tudo, ele agora ia... Larry, você está bem? Levou um susto tão grande que sua garganta emitiu um pequeno ruído. E ele saltou. Era Leo, sentado no meio-fio a uns 3 quarteirões além do de Harold. Tinha uma bola de ping-pong e a fazia quicar no concreto. O que está fazendo aqui? Perguntou Larry. Seus batimentos cardíacos foram lentamente se normalizando. Eu queria ir para casa com você, explicou-lhe o acanhado, mas não queria entrar na casa daquele cara. Por que não? Perguntou Larry, sentando-se junto dele. Leo encolheu os ombros e tornou a se concentrar na bola de ping-pong, que fazia um pequeno som de ploque-ploque enquanto batia no chão e saltava de volta para sua mão. Não sei. Leo? O que é? Isso é muito importante para mim. Porque gosto de Harold e não gosto dele. Sinto as duas coisas ao mesmo tempo. Já se sentiu assim sobre uma pessoa? Eu só sinto uma coisa sobre ele. Ploque, ploque. O quê? Medo. Respondeu Leo com simplicidade. Podemos ir para casa e ver minha mãe Nadine e minha mãe Lucy? Claro. Continuaram descendo a Arapahoe por algum tempo, sem falar. Leo ainda quicando a bola de ping-pong e apanhando-a de volta com destreza. Lamento por você ter esperado tanto tempo, disse Larry. Ah, tudo bem. Não, se eu realmente soubesse, teria me apressado. Eu tinha uma coisa para fazer. Achei esta bola no gramado de alguém. É uma bola de pong-ping. Ping-pong, corrigiu Larry com ar ausente. Por que acha que Harold baixa as persianas da casa dele? Acho que é para ninguém ver lá dentro, disse Leo. Para ele poder fazer coisas escondidas. É como as pessoas mortas, não é? Ploque, ploque. Continuaram caminhando. Chegaram ao cruzamento com a Broadway e dobraram para o sul. Agora já haviam outras pessoas nas ruas. Mulheres olhando as roupas nas vitrines, um homem com uma picareta voltando de algum lugar, outro homem vasculhando casualmente uma caixa de equipamentos de pesca através da vitrine quebrada de uma loja de artigos esportivos. Larry viu Dick e Bowman, de seu grupo, pedalando em outra direção. Ele acenou para Larry e Leo, que acenaram de volta. Coisas escondidas, murmurou Larry, não mais interessado em sondar o menino. Talvez ele esteja orando para o homem escuro, disse Leo casualmente,
E Larry estremeceu como se fustigado por um choque elétrico de fio desencapado. Leo não percebeu. Estava fazendo a bola quicar duplamente. Primeiro fora da calçada, depois apanhando o ricochete da parede de tijolos pela qual passavam. Ploc. Você acha mesmo? Perguntou Larry, se esforçando para soar casual. Não sei, mas ele não é como nós. Sorri demais. Bem, acho que pode ter vermes dentro dele, que fazem ele sorrir. Vermes grandes e brancos, comendo seu cérebro, como larvas. Joey, quero dizer, Leo. Os olhos de Leo, escuros, remotos e amendoados, brilharam subitamente. Ele sorriu. Veja, lá está Diana. Gosto dela. Ei, Diana! Gritou acenando. Tem chiclete? Diana, que lubrificava a roda dentada de uma levíssima bicicleta de 10 marchas, virou-se e sorriu. Enfiou a mão no bolso da camisa e exibiu em leque tabletes de goma de mascar, como se fosse uma mão de pôquer. Com um riso de alegria, Leo correu até ela, os cabelos compridos esvoaçando, a bola de ping-pong aferrada em uma das mãos, enquanto Larry o observava. Aquela ideia de vermes brancos por trás do sorriso de Harold. Onde foi que Joey? Não, Leo. Ele é Leo. Pelo menos acho que seja. Buscou uma ideia tão sofisticada e tão horrível como essa. O menino estivera numa espécie de transe. E não era o único. Quantas vezes, nos poucos dias de sua estada ali, Larry já não vira alguém parar de repente na rua, ficar olhando para o nada apaticamente por um momento e depois seguir em frente. As coisas haviam mudado. O alcance global da percepção humana parecia ter subido um ponto. Era assustador como o inferno. Larry pôs seus pés em movimento e caminhou até onde Leo e Diana dividiam agora a goma de mascar. Nessa tarde, Stu encontrou Franny lavando roupa no pequeno pátio dos fundos do prédio onde moravam. Ela enchera de água uma tina baixa de lavar roupa, despejara nela quase meia caixa de sabão em pó e mexera tudo com um cabo de vassoura até conseguir uma espuma fraca. Duvidava que estivesse fazendo a coisa certa, mas de modo algum procuraria a mãe Abigail exibindo sua ignorância. Jogou as roupas na água fria como gelo. Depois pulou carrancuda para dentro da tina e começou a pisotear, como um siciliano esmagando uvas. Seu novo modelo Meitake 5000, ela pensou. Com um método de esfregação por 2 pés, perfeito para todos os tecidos de cores fortes, peças íntimas delicadas e... Ela se virou e contemplou seu homem, parado junto ao portão do pátio e espiando com ar divertido. Franny parou, meio sem fôlego. Ha, muito engraçado. Há quanto tempo espiava espertinho? Uns 2 minutos. Afinal, como se chama isso? Dança de acasalamento dos patos selvagens? Mais um ha. Ela o encarou friamente. Mais uma piadinha dessas e vai passar a noite no sofá, ou lá na Flagstaff, com seu amigo Glenn Batman. Escute, eu não pretendia. Aqui estão também suas roupas, Sr. Stuart Redman. Você pode ser um dos pais fundadores e tudo mais, porém ainda deixa marcas ocasionais nas suas cuecas. Stu sorriu, o sorriso se alargando até cair na gargalhada. Isso é grosseria, querida. No presente momento não me sinto particularmente educada. Bem, pule fora daí um instante. Preciso falar com você. Ela o fez com satisfação, embora tendo de lavar os pés antes de entrar. Seu coração disparava, não de felicidade, mas sim lugubremente, como uma peça fiel de mecanismo sendo usada de modo indevido por alguém notadamente incapaz. Se era assim que minha tataravó lavava roupa, pensou Franny, então talvez ela merecesse o lugar que finalmente se tornou a preciosa sala de visita de minha mãe. Talvez considerasse isso como um jogo de azar, ou algo parecido.
Ela olhou desanimada para a parte inferior das pernas e para os pés. Ainda havia uma fina camada de espuma de sabão cinzenta grudada. Limpou-a com desprazer. Quando minha esposa lavava roupa, disse Stu, ela usava, como é mesmo o nome? Tábua de esfregar, acho. Lembro que minha mãe tinha 3. Sei disso, respondeu Franny irritada. Eu e June Brinkmeyer perambulamos por toda a metade da cidade procurando uma. Não encontramos nada. A tecnologia ataca outra vez. Ele sorria de novo. Franny pôs as mãos na cintura. Está debochando de mim, Stuart Redman? Não, só estava pensando que sei onde lhe arranjar uma tábua de esfregar. Para June também, se ela quiser. Onde? Deixe-me dar uma espiada primeiro. O sorriso desapareceu e ele passou os braços em torno dela e encostou a testa na de Franny. Você sabe que fico grato por estar lavando minhas roupas, disse. E sei que uma mulher grávida tem melhor noção do que seu marido quanto ao que ela pode ou não fazer. Mas então, Franny, por que se preocupar? Por quê? Ela o fitou com perplexidade. Bem, o que acha que vai vestir? Quer andar por aí de roupas sujas? As lojas estão repletas de roupas, Franny. E meu número é fácil de achar. O quê? Está querendo jogar fora as roupas velhas só porque estão sujas? Ele deu de ombros meio sem graça. Não tem outro jeito, disse ela. Voltamos ao velho sistema, Stu. Como as caixas que usavam para pôr o Big Mac, ou se devolvia o casco para comprar outra garrafa cheia. Não há outro jeito de recomeçar tudo. Ele a beijou de leve. Está bem. Só que eu é que tenho que lavar roupa da próxima vez. Ouviu bem? Certo. Ela sorriu, um tanto acanhada. E quanto tempo isso vai durar? Até eu ter o bebê? Até conseguirmos a eletricidade de volta. Disse Stu. Então vou lhe trazer a maior e mais reluzente lavadora que já se viu. Eu mesmo farei a instalação. Presente aceito. Ela o beijou com firmeza e ele retribuiu o beijo, movendo as mãos fortes inquietamente por entre os cabelos dela. O resultado foi uma calidez crescente. Fogo. Vamos falar claro. Estou com fogo. Ele sempre me deixa afogueada quando faz isso. Que primeiro enrijeceu seus mamilos e depois estendeu-se para baixo, até o baixo ventre. É melhor você parar, disse ela meio sem fôlego, a menos que pretenda fazer mais do que falar. A gente talvez possa falar depois. As roupas. Deixá-las de molho é bom para amolecer a sujeira, disse ele sério. Franny começou a rir e ele imobilizou sua boca com um beijo. Enquanto a erguia, colocava-a de pé e a levava para dentro, ela sentiu o calor do sol em seus ombros e imaginou. Fazia tanto calor antes. Era tão forte. Desfez todas as sardas em minhas costas. Seria a ação dos raios ultravioleta ou da altitude? Será assim todos os verões? Tão quente. E então ele estava fazendo coisas com ela. Mesmo na escada fazia coisas com ela. Começava a despi-la, deixava-a afogueada e a fazia amá-lo. Não, você vai ficar sentada, disse ele. Mas é isso mesmo, Franny. Stuart, elas vão coagular ou coisa parecida. Pus-me a caixa de sabão em pó na tina. Não se preocupe. Portanto, ela ficou sentada na cadeira do gramado, a sombra lançada pelo prédio. Stuart levara 2 cadeiras quando desceram. Então tirou os sapatos, as meias, arregaçou as calças até acima dos joelhos e entrou na tina. Quando começou a pisotear as roupas molhadas, com expressão séria, Franny desatou a rir descontroladamente. Stu olhou para ela e disse, vai querer passar a noite no sofá? Não, Stuart, disse ela, repentinamente séria. Logo a seguir, recomeçou com os risinhos.
até as lágrimas escorrerem e ela sentir o estômago entorpecido, dolorido. Após conseguir se controlar um pouco, perguntou, pela terceira e última vez, o que queria falar comigo? Ah, sim. Ele continuou pisoteando as roupas na tina, de um lado para o outro, a esta altura produzindo uma boa camada de espuma. Uma calça jeans flutuou à superfície e Stuart a empurrou para baixo com uma forte pisada, o que lançou um esguincho cremoso de espuma no gramado. Franny pensou, isso parece um pouco com... Ah, não, pare com isso, antes que comece a rir como louco e termine abortando. Teremos aquela primeira reunião ad hoc esta noite, disse Stu. Arranjei 2 embalagens de cerveja, biscoitos de queijo, pasta de queijo, um pouco de pimentão que ainda deve... A questão não é essa, Franny. Dick Ellis disse hoje que quer ficar fora do comitê. Ele disse? Exclamou ela surpresa. Dick não a havia impressionado como o tipo de homem que recuasse diante de responsabilidades. Ele disse que trabalhará de bom grado em qualquer função tão logo a gente consiga um médico de verdade. Mas no momento é impossível. Tivemos mais 25 pessoas chegando. Uma delas com uma perna gangrenada. A mulher parece que arranhou a perna quando rastejava por baixo de uma cerca de arame farpado enferrujado. Ah, isso é lamentável. Dick a salvou. Dick é aquela enfermeira que chegou com o Underwood. Uma moça alta e bonita, chamada Laurie Constable. Dick falou que a mulher teria morrido sem a ajuda de Laurie. De qualquer modo, tiveram que amputar a perna à altura do joelho, e ambos estão exaustos. Levaram 3 horas. Além disso, estão às voltas com um garotinho sofrendo convulsões e Dick está ficando louco tentando imaginar se é epilepsia, algum tipo de pressão intracraniana ou talvez diabetes. Já tiveram vários casos de intoxicação alimentar. Pessoas têm comido coisas que já se estragaram. E Dick diz que se não imprimirmos rapidamente um panfleto ensinando como escolher suprimentos, algumas pessoas irão morrer. Vejamos onde eu estava. 2 braços quebrados, um caso de gripe. Meu Deus, você disse gripe? Calma, é a gripe comum. Aspirina derruba a febre facilmente e ela não volta a subir. Nada de manchas negras no pescoço. Mas Dick não tem certeza de quais antibióticos usar, se é que existe algum, e está fundindo a cuca tentando descobrir. E também receia que a gripe se espalhe e as pessoas entrem em pânico. Quem está com gripe? Uma senhora chamada Rona Hewitt. Veio andando desde Laramie, em Wyoming. E Dick diz que está pronta para pegar o micróbio. Fran assentiu. Para nossa sorte, esta Laurie Constable parece estar gamada por Dick, embora ele tenha o dobro da idade dela. Acho que isso é ótimo. Muito nobre de sua parte lhes dar o selo de sua aprovação, Stuart. Ele sorriu. Seja como for, Dick tem 48 anos e um pequeno problema cardíaco. Neste exato momento, ele acha que não pode acumular outras funções. Está praticamente estudando para ser médico, pelo amor de Deus. Olhou seriamente para Fran. Posso entender por que Laurie está caída por ele. Dick é o mais próximo de um herói que temos por aqui. Não passa de um veterinário rural e vive apavorado, com medo de matar alguém. E sabe que a cada dia aparece mais gente. Pessoas cheias de problemas de saúde. Se é assim, precisamos de mais alguém para o comitê. Ralph Bradley indicou esse Larry Underwood e, pelo que você diz, ele parece ter vindo a acalhar. Sim, veio mesmo. Acho que seria ótimo. E encontrei a mulher dele na cidade. Chama-se Lucy Swan. É um doce de pessoa e tem muita admiração por Larry. Acho que toda mulher que se preze é assim. No entanto, Franny, tenho de ser sincero com você. Não gosto da maneira como ele desabafou a história de sua vida com alguém que acabara de conhecer.
Creio que ele só fez isso porque estive com Harold desde o começo. Imagino que não tenha entendido porque fiquei com você e não com Harold. Gostaria de saber qual a impressão que ele teve de Harold. Pergunte a ele e saberá. Acho que eu farei. Vai convidá-lo para integrar o comitê? É mais provável que não. Ele se levantou. Gostaria de indicar aquele velhinho que chamam de o juiz, mas, afinal, ele está com 70 anos. É idoso demais. Falou com ele sobre Larry? Não, mas Nick falou. Nick Andrews é um cara muito inteligente, Frank. Modificou algumas propostas feitas por Glenn e por mim. Glenn não gostou muito, mas acabou concordando que as ideias de Nick são boas. Seja como for, o juiz disse a Nick que Larry é justamente a pessoa que procuramos. Disse que Larry andou por aí tentando descobrir algo de útil para fazer e que ainda é melhor do que se julga. Eu chamaria isso de uma recomendação para lá de boa. Sem dúvida, concordou Stu. De qualquer modo, primeiro preciso saber o que ele pensa de Harold antes de convidá-lo para embarcar. Por que essa prevenção contra Harold? Perguntou ela inquieta. Seria melhor perguntar a respeito de você, Fran. Ainda se sente responsável por ele. É mesmo? Não sei disso. Mas quando penso nele, ainda me sinto um pouco culpada. Posso lhe dizer o motivo. Por quê? Por que a tomei dele? Fran, você algum dia o quis? Claro que não. Ela quase estremeceu. Menti para ele uma vez, confessou Stu. Bem, não foi realmente uma mentira. Foi no dia em que nós três nos conhecemos, no 4 de julho. Acho que desde então ele sentiu que estava por vir. Eu disse que você não me interessava. Como eu iria saber naquela hora se a desejaria ou não? Nos livros pode haver essa coisa de amor à primeira vista, mas na vida real... Ele se interrompeu e um lento sorriso se formou em seu rosto. Está rindo de quê, Stuart Redman? Estava apenas pensando, disse ele, que na vida real isso me tomou pelo menos... Ele esfregou o queixo pensando. Ah, vamos dizer que levou 4 horas. Ela beijou-lhe o rosto. Isso foi muito gentil. É a verdade. Seja como for, acho que ele ainda guarda rancor pelo que eu disse. Ele jamais disse uma palavra mesquinha contra você, Stu, ou contra alguém mais. Não, concordou Stu. Ele sorri. É disso que não gosto. Acha que ele está planejando vingança ou algo assim? Stu sorriu e se levantou. Não, Harold não. Glenn acha que o partido de oposição pode começar simplesmente a se formar em torno de Harold. Tudo bem. Só espero que ele não venha estragar o que estamos fazendo agora. Lembre-se apenas de que ele está assustado e solitário. E com ciúmes. Com ciúmes? Ela pensou a respeito. Depois sacudiu a cabeça. Não acredito nisso. Realmente não. Falei com ele e acho que eu saberia. Ele pode estar se sentindo rejeitado, porém. Creio que esperava fazer parte do comitê. Esta foi uma das decisões unilaterais. Esta é a palavra certa? Tomadas por Nick que tivemos de acatar. O que pesou de fato foi que nenhum de nós confia plenamente nele. Em Anganket, disse ela, Harold foi o garoto mais insuportável que se poderia imaginar. No entanto, boa parte disso era compensação pela sua situação familiar, creio. Para eles, deve ter parecido como se Harold tivesse sido chocado de um ovo de um pássaro ou algo assim. Mas, depois da gripe, ele pareceu mudar. Pelo menos mudou em relação a mim. Parecia estar tentando ser, bem, um homem. Depois mudou de novo. Da noite para o dia. Começou a sorrir o tempo todo. Aliás, nem se conseguia mais conversar direito com ele. Vivia concentrado em si mesmo. Tal como as pessoas ficam quando se convertem a uma religião ou leem. Ela se interrompeu de repente
e seus olhos assumiram uma expressão momentânea de sobressalto, bem parecida com medo. Leem o quê? Perguntou Stu. Alguma coisa que modifique suas vidas, disse ela. Das Kapital, Mein Kampf, ou talvez cartas de amor interceptadas. Do que está falando? Hã? Ela olhou em torno como que o procurando, como se saindo de um devaneio profundo. Depois sorriu. Nada. Você vai se encontrar com Larry Underwood? Claro, se você estiver bem. Estou melhor do que bem. Estou definitivamente ótima. Vá, se apresse. A reunião é às 7. Se for rápido, dá tempo de voltar aqui para fazer uma ceia antes da reunião. Tudo bem. Ele já estava no portão que separava o pátio dos fundos do da frente quando ela o chamou. Não se esqueça de perguntar a ele o que achou de Harold. Não se preocupe, vou perguntar. E observe o olhar dele quando responder. Quando Stu perguntou casualmente a Larry qual a impressão que tivera de Harold, a esta altura não mencionou a vaga no comitê, afinal, os olhos dele se arregalaram intrigados. Friendly contou sobre a minha fixação em Harold, não é? Sim. Estavam na sala de estar de uma casinha situada na área de table-mesa. Na cozinha, Lucy empenhava-se em preparar o jantar, aquecendo alimentos enlatados sobre uma grelha que Larry montara para ela, funcionando com gás de botijão. Ela cantava trechos de Honky Tonk Woman enquanto trabalhava, parecendo muito feliz. Stu acendeu um cigarro. Reduzir a quantidade a não mais que 5 ou 6 por dia. Nem queria imaginar de que eles operando-o de câncer no pulmão. Bem, durante todo o tempo em que segui Harold, dizia para mim mesmo que, com toda certeza, ele não seria como o imaginava. E não é mesmo, embora eu ainda continue procurando descobrir o que há com ele. Recebeu-me na maior cordialidade, um bom anfitrião. Abriu a garrafa de vinho que lhe trouxe e brindamos a nossa saúde. Apreciei o encontro, mas, quando eu e Leo chegamos, o surpreendemos de costas. Ele construía uma mureta em volta do canteiro de flores e então se virou depressa. Creio que só percebeu nossa chegada quando falei. E por um minuto, enquanto o encarava, fiquei pensando. Santo Deus, o cara quer me matar. Lúcia apareceu à porta. Fica para jantar, Stu. A comida é suficiente. Obrigado, mas Franny me espera. Só posso ficar mais uns 15 minutos. Sério? Fica para outra vez, Lucy. Obrigado. Ok, disse ela e voltou para a cozinha. Você só veio para perguntar sobre Harold? Quis saber, Larry? Não, disse Stu, chegando a uma decisão. Vim perguntar-lhe se faria parte do nosso pequeno comitê ad hoc. Um dos candidatos, Dick Ellis, recusou-se a participar. Então é isso, hein? Larry foi até a janela e olhou para a rua silenciosa. Pensei que poderia ser soldado raso outra vez. A decisão é sua, claro. Precisamos de mais uma pessoa e você foi recomendado. Por quem, se não se importa em... Perguntamos por aí. Franny acha que você seria um grande acréscimo. E Nick Andrews disse... Bem, ele não pode falar, mas se comunica. Ele se entendeu com um dos que chegaram com você, o juiz Ferris. Larry pareceu satisfeito. Quer dizer que o juiz me indicou, hã? Isso é formidável. Mas quer saber de uma coisa? Vocês deviam convidá-lo. É um cara inteligente pra cacete. Foi o que Nick disse. Mas o juiz está com 70 anos e nossos recursos médicos são bastante rudimentares. Larry virou-se para fitá-lo com um meio sorriso. Este comitê não é tão temporário como parece, certo? Stu sorriu e relaxou um pouco. Ainda não decidira realmente como se sentia em relação a Larry Underwood, mas estava bem claro que ele não nascera ontem. Bem,
Vamos colocar assim. Gostaríamos que nosso comitê fosse eleito por tempo integral. De preferência sem oposição, disse Larry. Seus olhos fixos em Stu eram amistosos, mas penetrantes. Muito penetrantes. Aceita uma cerveja? Desculpe, mas não. 2 noites atrás, tomei um porre com Glenn Batman. Fran é uma garota paciente, mas sua paciência tem limites. E então, Larry, quer embarcar nessa canoa conosco? Acho que... diabo, aceito. Achei que nada no mundo me tornaria mais feliz do que chegar aqui e descarregar meu pessoal, deixando que outra pessoa assumisse o comando para variar. No entanto, o que aconteceu é que nunca me senti mais entediado na vida. Vamos ter uma pequena reunião esta noite em minha casa para discutirmos a grande assembleia do dia 18. Acha que poderia ir? Claro. Posso levar Lucy? Stu sacudiu a cabeça. Nenhuma palavra a ela sobre isso. Queremos manter sigilo por enquanto. O sorriso de Larry se evaporou. Não tenho muito jeito para essas intrigas palacianas. Prefiro fazer tudo às claras para poupar aborrecimentos posteriores. Acho que a tragédia aconteceu em junho porque gente demais estava mantendo o sigilo demais. Não foi um ato divino. Foi um ato de cretinice humana. Antes de mais nada, não queremos criar problemas com a mãe, disse Stu, que sorria relaxado. Por acaso concordo com você, mas sua opinião seria a mesma em tempo de guerra? Não estou entendendo. O homem com quem sonhamos. Duvido que tenha desaparecido. Larry pareceu sobressaltado, refletindo. Glenn diz que compreende porque ninguém fala a respeito. Embora todos tenhamos sido avisados, as pessoas ainda estão em estado de choque, com a sensação de que atravessaram o inferno para chegar aqui. Tudo o que desejam agora é lamber as feridas e enterrar a cabeça no chão. Entretanto, se mãe Abigail está aqui, então ele está lá. Stu moveu a cabeça na direção da janela, de onde se tinha uma vista das Flatirons, elevando-se na bruma do auge do verão. Aqui, talvez a maioria das pessoas não esteja pensando nele, mas aposto quanto quiser como ele está pensando em nós. Larry relanceou para a porta que levava à cozinha, mas Lucy tinha saído para falar com Jane Hovington, na casa vizinha. Você acha que ele está atrás de nós? Disse em voz baixa. É um belo pensamento para se ter logo antes do jantar. Abre o apetite. Larry, eu mesmo não tenho certeza de nada. Mas mãe Abigail diz que isso não vai terminar. De um modo ou de outro, enquanto ele não acabar conosco, ou nós acabarmos com ele. Espero que ela não ande comentando isso por aí. Todo mundo acabaria fugindo para a Austrália. Pensei que você fosse dos que não gostam muito de sigilo. Eu sou, mas isso... Larry interrompeu-se. Stu sorria gentilmente e Larry sorriu de volta, mas com uma expressão um tanto amarga. Ok, você venceu. Discutiremos a coisa e ficaremos de bico fechado. Ótimo. Vejo você às 7 então. Pode contar com isso. Caminharam juntos até a porta. Agradeça a Lucy pelo convite para jantar, disse Stu. Fran e eu aceitaremos qualquer dia desses. Ok. Quando Stu chegou à porta, Larry o chamou. Ei! Stu voltou-se com um ar indagador. Há um menino, disse Larry lentamente, que veio do Maine com a gente. Seu nome é Lew Rockway e tem tido problemas. Eu e Lucy mais ou menos o partilhamos com uma mulher chamada Nadine Cross. Essa Nadine é uma pessoa um tanto fora do comum, entende? Stu assentiu. Ouvira comentários sobre uma pequena e peculiar cena entre mãe Abigail e a tal Nadine, quando Larry chegara com seu grupo. Nadine cuidava de Lew antes que eu os encontrasse. O menino parece ler as pessoas. Aliás, não é o único. Talvez sempre tenha havido gente assim, mas isso parece ter aumentado um pouco desde a gripe. E Lew?
ele se recusou a entrar na casa de Harold. Nem mesmo quis pisar no gramado. É uma coisa um tanto esquisita, não é? Sem dúvida, concordou Stu. Entreolharam-se pensativamente por um momento, e então Stu foi para casa jantar. Fran pareceu preocupada, mas pouco falou. E enquanto ela lavava os últimos pratos num balde de plástico cheio de água morna, as pessoas foram chegando para a primeira reunião do comitê ad hoc da Zona Franca. Depois de Stu ter saído para a casa de Larry, Fran correu para seu quarto no andar de cima. No canto do armário estava o saco de dormir que havia carregado através do país, afivelado à traseira de sua moto. Ela havia guardado seus pertences numa pequena sacola com zíper. A maioria desses pertences estava agora distribuída pelo apartamento que ela e Stu dividiam, mas alguns não tinham encontrado um lugar e descansavam ao pé do saco de dormir. Havia vários frascos de creme de limpeza. Ela sofrera um súbito ataque de urticária após a morte de seu pai e de sua mãe, mas já havia regredido. Uma caixa de mini absorventes para o caso de começar a sangrar. Ela ouvira falar que às vezes isso acontecia com grávidas. 2 caixas de charutos baratos. Numa delas escrito "é um menino" e na outra "é uma menina". O último item era o seu diário. Ela o pegou e ficou examinando-o pensativa. Escrevera nele apenas 8 ou 9 vezes desde a chegada a Boulder. E a maioria das anotações tinha sido curta, quase elíptica. O grande fluxo de palavras tinha ido e vindo enquanto ainda estavam na estrada, como placenta. Ela pensou um tanto pesarosa. Não escrevera nada nos últimos 4 dias e suspeitou de que o diário pudesse por fim escapado por completo da sua mente. Embora houvesse pretendido firmemente ser mais assídua quando as coisas se assentassem um pouco, por causa do bebê. Agora, contudo, estava mais uma vez em sua mente. Tal como as pessoas ficam quando se convertem a uma religião ou leem alguma coisa que muda suas vidas, como cartas de amor interceptadas. De repente lhe pareceu que o livro tinha ganhado peso e que o próprio ato de abrir sua capa podia fazer o suor brotar de sua testa e... Ela olhou para trás de repente por sobre o ombro, seu coração batendo selvagemente. Algo havia se movido ali. Um camundongo, talvez, escondendo-se atrás da parede. Por certo, nada mais do que isso. Mais provavelmente produto de sua imaginação. Não havia nenhuma razão, afinal, para ela estar pensando tão subitamente no homem do manto preto, no homem com o cabide. Seu bebê estava vivo e a salvo, e isso era apenas um livro, e, de qualquer modo, não havia nenhum meio de saber se um livro tinha sido lido. E mesmo se houvesse, seria impossível dizer se a pessoa que o tinha lido fora Harold Lauder. Ainda assim, abriu o diário e começou a virar lentamente as páginas, obtendo instantâneos do passado recente como fotografias em preto e branco tiradas por um amador. Filmes mentais domésticos. Esta noite estivemos admirando-as e Harold discorria sobre cor e textura e tom, quando Stu deu-me uma piscadela sóbria. Droga, pisquei de volta. Harold objetará quanto aos princípios gerais, é claro. Porra, Harold, vê se cresce. E eu podia vê-lo se preparando com um dos seus comentários snobs patenteados Harold Lauder. Meu Deus, Fran, por que você algum dia disse todas essas coisas sobre ele? A troco de quê? Bem, você conhece Harold, sua arrogância, todas aquelas palavras e pronunciamentos pomposos, um garotinho inseguro. Isso foi em 12 de julho. Pestanejando, passou adiante rapidamente, folheando as páginas agora, apressada para chegar ao fim. Frases ainda saltando, parecendo colidir com ela. De qualquer modo, Harold cheirava bem limpo, para variar. O hálito de Harold afugentaria um dragão esta noite. E outra parecendo quase profética. Ele acumula objeções como tesouros de pirata. Mas com que fim? Alimentar seus próprios sentimentos de superioridade e perseguições secretas?
Ou era uma questão de represália? Ah, ele está fazendo uma lista e conferindo-a 2 vezes. Ele vai descobrir quem é bom e quem é mau. Depois, em 1º de agosto, apenas 2 semanas atrás, as anotações começavam no pé da página. Nenhuma anotação na noite passada. Eu estava feliz demais. Algum dia já me senti tão feliz? Acho que não. Stu e eu estamos juntos. Nós. Fim da página. Ela virou para a seguinte. As primeiras palavras no alto da página eram: fizemos amor 2 vezes. Mas elas mal atraíram seus olhos porque sua visão baixou até o meio da página. Lá, ao lado de uma opinião sobre seu instinto maternal, estava alguma coisa que lhe chamou a atenção e a deixou gélida, quase congelada. Era uma escura e suja impressão digital de polegar. Seus pensamentos dispararam loucamente. Eu dirigi uma moto o dia inteiro, todos os dias. Claro, a gente procura se limpar a cada oportunidade, mas as mãos se sujam e... Ela estendeu a mão, percebendo sem qualquer surpresa que tremia horrivelmente. Pôs o polegar sobre a mancha. Era bem maior que seu dedo. Bem, claro que é, disse para si. Quando você mancha alguma coisa, o borrão naturalmente fica maior. É isso. Não é mais nada além disso. Mas esta impressão digital não estava borrada. As pequenas linhas, curvas e espirais apareciam claramente, na sua maior parte. E a mancha não era de graxa ou óleo. Não adiantava querer se enganar. Era de chocolate seco. Payday, pensou Fran, empalidecendo. Barra de doce com cobertura de chocolate. Por um momento, receou até virar a cabeça. Temia que pudesse ver o riso de Harold pendendo acima de seu ombro. Como o sorriso do gato de Cheshire em Alice no País das Maravilhas. Os lábios grossos de Harold movendo-se enquanto ele dizia solenemente: todo cão tem seu dia, Franny. Todo cão tem seu dia. Mas, mesmo se Harold tivesse passado os olhos pelo seu diário, isso significava que ele tramava alguma vingança secreta contra ela e Stu ou qualquer dos outros? Claro que não. Mas Harold está mudado. Sussurrou uma voz interior. Droga, ele não mudou tanto assim. Gritou para o quarto vazio. Ela se encolheu ligeiramente ao som da própria voz. Depois emitiu um riso trêmulo. Desceu para o andar de baixo e começou a preparar o jantar, que seria mais cedo esta noite por causa da reunião. Mas de repente aquela reunião deixou de ser tão importante como lhe parecera antes. Trechos das minutas da reunião do Comitê Ad Hoc, 13 de agosto de 1990. A reunião teve lugar no apartamento de Stu Redman e Frances Goldsmith. Estiveram presentes todos os membros do comitê. Stuart Redman, Frances Goldsmith, Nick Andrews, Glenn Batman, Ralph Bretnan, Susan Ster e Larry Underwood. Stu Redman foi escolhido como mediador e Frances Goldsmith como secretária. Estas anotações, mais uma completa cobertura de cada arroto, gorgolejos similares, tudo foi gravado em fitas cassetes Memorex, para quem for louco o bastante para querer ouvir. Serão colocadas em uma caixa forte do First Bank de Boulder. Stu Redman apresentou um relatório sobre o tema intoxicação alimentar, escrito por Dick Ellis e Laurie Constable. Uma olhada de banda captou: se você for comer, leia isso primeiro. Ele disse que Nick queria o relatório impresso e afixado por toda a Boulder antes da grande assembleia de 18 de agosto, porque já tivera 15 casos de intoxicação entre nós, 2 deles bastante sérios. Por votação unânime, ficou decidido que Ralph mimeografaria 1000 cópias das instruções de Dick e que 10 pessoas o ajudariam a espalhá-las por toda a cidade. A seguir, Susan Ster apresentou outro item que Dick e Laurie queriam submeter à reunião. Todos desejaríamos que um dos dois pudesse ter comparecido.
Ambos consideram ser necessária a formação de um comitê de sepultamento, de que acha que isso deveria ser anotado na agenda da Assembleia Pública, sendo apresentado não como um risco à saúde, devido à possibilidade de gerar pânico, mas como a coisa decente a ser feita. Todos sabemos que, surpreendentemente, há poucos cadáveres em Boulder em proporção à sua população pré-epidemia. Porém, ignoramos o motivo. Não que isso interesse muito agora. Contudo, ainda há milhares de cadáveres que devem ser sepultados se pretendemos permanecer aqui. Stu perguntou quão grave era o problema no momento. Sue disse achar que a situação só ficaria realmente séria no outono, quando o tempo quente e seco em geral se torna úmido. Larry Underwood propôs uma moção, que acrescentamos à sugestão de Dick, de que um comitê de sepultamento constasse da agenda para 18 de agosto. A moção foi aprovada por unanimidade. Ralph Bretner leu então os comentários por escrito de Nick, que cito aqui literalmente. Uma das questões mais importantes a ser conduzida por este comitê é se concordamos ou não em dar pleno conhecimento à mãe Abigail. Deverá ser dito a ela tudo o que ocorre em nossas reuniões, sejam elas abertas ou fechadas? A pergunta também pode ser formulada de outro modo. Deverá a mãe Abigail tomar pleno conhecimento deste comitê e do comitê permanente que se seguirá a ele? E deverá o comitê ser posto a par dos contatos mantidos por ela com Deus, ou seja lá quem for, particularmente os sigilosos? Isso pode soar como tolice, mas permitam-me explicar, porque realmente se trata de uma questão pragmática. Teremos que estabelecer imediatamente o lugar de mãe Abigail na comunidade, pois o problema não consiste apenas em firmarmos nossos pés outra vez. Se isso fosse tudo, para começar nem precisaríamos dela. Como todos sabemos, existe outro problema referente ao homem que às vezes chamamos de homem escuro, ou, como diz Glenn, o adversário. Minha prova da existência dele é muito simples, e creio que a maioria das pessoas em Boulder apoiaria meu raciocínio. Se, afinal, quiserem refletir sobre ele. É o seguinte: sonhei com mãe Abigail e ela existia. Sonhei com um homem escuro e, portanto, ele deve existir, embora nunca o tenha visto. Aqui as pessoas amam mãe Abigail, como eu também amo. Entretanto, não iremos muito longe. De fato, não iremos a lugar algum, se não obtivermos a aprovação dela para o que estamos fazendo. Assim, no início desta tarde eu a procurei e lhe perguntei diretamente, sem nenhum rodeio: a senhora continuará conosco? Ela respondeu que sim, mas não sem condições. Foi irredutível quanto a isso. Disse que teríamos plena liberdade para dirigir a comunidade em todos os assuntos mundanos. Foi a expressão que usou. Limpeza pública, ocupação das casas, estabelecimento da energia. No entanto, foi bem clara quanto a querer ser consultada sobre todas as questões relativas ao homem escuro. Ela acredita que todos fazemos parte de um jogo de xadrez entre Deus e Satã, que neste jogo o principal agente de Satã é o adversário, cujo nome ela diz ser Randall Flagg, o nome que ele usa no momento, conforme declarou, que, por motivos que só ele sabe, Deus a escolheu como seu agente nesta questão. Ela acredita, e nisso por acaso concordo com ela, que estamos na iminência de uma luta, cujo resultado será nós ou ele. A mãe acha que esta luta é a coisa mais importante e não abre mão de ser consultada quando nossas deliberações se referirem a isso ou a ele. Ora, não quero me intrometer nas implicações religiosas de tudo isso ou argumentar se ela está certa ou errada. No entanto, fica evidente que, pondo-se de lado todas as implicações, temos uma situação que devemos enfrentar. Assim, tem uma série de moções a apresentar. Houve alguma discussão sobre a declaração de Nick. Nick apresentou a seguinte moção: podemos nós, como um comitê,
concordar em não discutir as implicações teológicas, religiosas ou sobrenaturais do tema adversário durante nossos encontros? Por unanimidade, o comitê concordou em abolir discussões sobre tais temas, pelo menos enquanto estivermos em sessão. Depois, Nick apresentou outra moção. Podemos concordar em que a atividade principal do comitê, privada e secreta, é a questão de como lidar com esta força conhecida como Homem Escuro, o adversário ou Randall Flagg. Glenn Bettman apoiou a moção, acrescentando que, de tempos em tempos, poderiam surgir outras questões, como o real motivo para o comitê de sepultamento, que só deviam ser do conhecimento dos empossados. A moção foi aprovada por unanimidade. Nick, então, apresentou sua moção original, a de mantermos Mãe Abigail informada de todos os assuntos públicos e privados discutidos pelo comitê. Esta moção também teve aprovação unânime. Estando resolvido o caso de Mãe Abigail por enquanto, o comitê passou então para o tema do Homem Escuro em si, a pedido de Nick. Ele propôs que enviássemos 3 voluntários ao oeste, que se juntariam aos seguidores do Homem Escuro a fim de obter informações sobre o que de fato está acontecendo lá. Sue Esther imediatamente se ofereceu. Após calorosa discussão, Stu deu a palavra a Glenn Bettman, que apresentou a seguinte moção. Fica resolvido que ninguém do nosso comitê ad hoc ou do comitê permanente será aceito como voluntário para este reconhecimento de terreno. Sue Esther quis saber por que não. Glenn. Todos respeitamos seu desejo honesto de ajudar Susan, mas o fato é que simplesmente não sabemos se o voluntário enviado voltará, ou quando, ou em que estado. Nesse meio tempo, temos a tarefa nada insignificante de colocar as coisas nos trinques aqui em Boulder, se me perdoam a gíria. Se você partir, teremos de preencher sua vaga com alguém que precisaria ser posto a par das medidas já tomadas e postas em prática. Não creio que estejamos em condições de desperdiçar tanto tempo. Sue. Suponho que esteja certo, ou pelo menos sendo sensível. Mas às vezes me pergunto se aquelas duas coisas não são sempre as mesmas, ou até habitualmente as mesmas. O que você está dizendo realmente é que não podemos mandar ninguém do comitê porque somos todos tremendamente indispensáveis. Assim, nós simplesmente, não sei. Stu. Ficamos na sombra e água fresca? Sue. Sim, obrigada. É exatamente o que quero dizer. Ficamos na sombra e água fresca e mandamos alguém para lá, talvez para ser crucificado num poste telefônico, talvez alguma coisa até pior. Ralph. O que diabo poderia ser pior? Sue. Não sei. Mas se alguém sabe, esse alguém é Flagg. Simplesmente detesto isso. Glenn. Você pode detestar, mas definiu nossa situação muito sucintamente. Somos políticos aqui. Os primeiros políticos da nova era. Temos apenas de esperar que nossa causa seja mais do que simplesmente uma das causas pelas quais os políticos mandaram gente para situações de vida ou morte antes desse momento. Sue. Nunca pensei em entrar para a política. Larry. Bem-vinda ao clube. A moção de Glenn para que nenhum integrante do comitê ad hoc fosse enviado como batedor foi aprovada, sem muito entusiasmo, por unanimidade. Frank Goldsmith então perguntou a Nick que tipo de qualificações deveríamos buscar em possíveis agentes infiltrados e o que deveríamos esperar que descobrissem. Nick. Ignoramos o que há para saber até que eles voltem. Se voltarem. A questão é, não temos a menor ideia do que ele está fazendo por lá. Somos mais ou menos como pescadores usando iscas humanas. Stu disse que, na sua opinião, o comitê deveria selecionar as pessoas que pretendia utilizar, havendo concordância geral a respeito. Por votação do comitê, a maior parte da discussão do assunto foi transcrita literalmente nesses trechos em fita cassete. Parecia importante ter um registro permanente de nossas decisões sobre a questão dos batedores, ou espiões,
Por que resultava tão delicada quanto inquietante? Larry, tenho alguém que gostaria de indicar, se puder. Suponho que soará meio estranho para aqueles de vocês que não o conhecem, mas poderia ser realmente uma boa ideia. Refiro-me ao juiz Ferris. Sue. O quê? Aquele velho? Larry, você deve estar louco. Larry. Ele é o velho mais arguto que já conheci. Tem apenas 70 anos a propósito. Ronald Reagan foi presidente com mais idade do que isso. Frank. Não é o que eu chamaria de recomendação muito forte. Larry. Mas ele está em perfeita forma. E creio que o homem escuro poderia não desconfiar se mandássemos um caco velho como Ferris para espioná-lo. E temos de levar em conta as suspeitas dele. Vocês sabem. Ele deve estar esperando uma ação como essa. E não ficaria inteiramente surpreso se ele tiver guardas de fronteira monitorando pessoas que chegam lá com um potencial perfil de espião. E isso pode parecer brutal, eu sei, em especial para Fran. Mas, se o perdermos, não estaremos perdendo alguém com bons 50 anos pela frente. Fran, você está certo. Parece brutal. Larry. Tudo o que desejo acrescentar é que sei que o juiz aceitaria. Ele, de fato, quer ajudar. E realmente acho que poderia se sair bem. Glenn. Um ponto bem abordado. O que vocês acham? Ralph. Acompanharei outra opinião, porque não conheço o cavalheiro. Mas não acho que deveríamos descartá-lo só porque está velho. Afinal, é só olhar para quem está responsável por este lugar. Uma velha dama que já passou dos 100 anos. Glenn. Outro ponto bem abordado. Stu. Você soa como um árbitro de tênis, carequinha. Sue. Ouça, Larry. E se ele iludir o homem escuro e depois cair morto por um ataque cardíaco enquanto estiver pondo os bofes para fora querendo voltar para cá? Estou. Isso poderia acontecer com qualquer um, ou até mesmo um acidente. Sue, concordo, mas com um homem velho as possibilidades se elevam. Larry, é verdade, mas você não conhece o juiz, Sue. Se conhecesse, veria que as vantagens superam as desvantagens. Ele é realmente esperto. A defesa encerra o seu ponto. Estou. Creio que Larry está certo. É o tipo de coisa que Flegg não esperaria. Apoio a moção. Todos a favor? Foi aprovada por unanimidade. Sue. Bem, aprovei seu candidato, Larry. Talvez agora você aprove o meu. Larry. Sim, política é isso. Tudo bem. Todos riram. E quem é? Sue. Diana. Ralph. Que Diana? Sue. Diana Juggins. É a mais corajosa do que qualquer mulher que já conheci. Claro, sei que ela não está com 70, mas acho que se lhe apresentarmos a ideia, topará. Fran. Sim, se realmente tivermos que fazer isso, ela será boa. Apoio a indicação. Estou. Ok. Diana Juggins foi indicada e apoiada para a missão. Todos a favor? O comitê aprovou unanimemente. Glenn. Muito bem. Quem é o terceiro? Nick. Lido por Ralph. Se Fran desaprovou o de Larry, receio que vai realmente desaprovar o meu. Indico. Ralph. Nick, você está louco. Não pode querer fazer isso. Estou. Vamos, Ralph, acabe de ler. Ralph. Bem, aqui diz que ele quer indicar Tom Cullen. Protestos do comitê. Estou. Calma. Nick está com a palavra. Ele esteve escrevendo como um condenado. Então é melhor você ler, Ralph. Nick. Primeiramente, conheço Tom tão bem quanto Larry conhece o juiz. E provavelmente até melhor. Ele adora a mãe Abigail. Faria qualquer coisa por ela. Inclusive ser assado em fogo lento. É isso mesmo que quero dizer. Não é piada. Ele tacaria fogo em si mesmo por ela, se mãe Abigail lhe pedisse isso. Fran. Ninguém está discutindo essa questão, mas Tom é... Estou.
Pare, Fran. Nick está com a palavra. Nick, meu segundo ponto é o mesmo que Larry defendeu sobre o juiz. O adversário não vai esperar que mandemos uma pessoa retardada como espião. Suas reações combinadas a esta ideia talvez seja o melhor argumento a favor dela. Meu terceiro e último ponto é o seguinte. Embora Tom possa ser retardado, ele não é idiota. Ele salvou minha vida uma vez quando apareceu um tornado e reagiu muito mais rápido do que qualquer outro que conheço teria feito. Tom é infantil, mas até mesmo uma criança pode aprender a fazer certas coisas se é treinada e ensinada, e depois treinada mais uma vez. Afinal, não vejo nenhum problema em dar a Tom uma história muito simples para memorizar. No final, eles irão provavelmente presumir que nós o enviamos porque... Sue, por que não o queremos poluindo nossa combinação genética? Ora, isso é bom. Nick, por que ele é retardado? Tom pode até mesmo dizer que é louco para as pessoas que o enviam e gostaria de voltar para elas. O único imperativo que teria de ser incutido nele seria nunca mudar sua história, não importa o que aconteça. Fran, não, não posso acreditar. Estou. Calma, Nick está com a palavra. Vamos manter tudo ordenadamente. Fran, certo, desculpe. Nick, alguns de vocês podem achar que, por Tom ser retardado, seria mais fácil desviá-lo de sua história do que ocorreria com alguém com inteligência mais ampla. Porém, Larry, Nick, porém, de fato, o contrário é verdadeiro. Se eu disser a Tom que simplesmente deve se ater à história que eu der a ele, se até não importa o que aconteça, ele o fará. Uma pessoa pretensamente normal só poderia suportar tantas horas de tortura sob a água, ou tantos choques elétricos, ou tantas farpas debaixo das unhas. Fran, isso não iria ocorrer, iria? Iria? Quero dizer, ninguém realmente acha que poderia ocorrer, não é? Nick, antes de dizer, ok, desisto. Vou lhes contar tudo o que sei. Tom simplesmente não o faria. Se lhe inculcarem bastante sua história, ele não vai apenas decorá-la. Irá quase acreditar que é verdade. Ninguém será capaz de dobrá-lo. Só quero deixar claro que acho, de inúmeras maneiras, que o retardo mental de Tom é realmente um trunfo numa missão como essa. Missão soa como uma palavra pretensiosa, mas é exatamente isso. Estou. Isso é tudo, Ralph. Ralph. Há um pouco mais. Sue. Se Tom realmente começar a acreditar na sua história de cobertura, Nick, como diabos ele saberá que chegou a hora de voltar? Ralph. Desculpe, madame, mas parece que é mais ou menos disso que se trata. Sue. Nick, lido por Ralph. Tom pode receber uma sugestão pós-hipnótica antes de ser enviado. Mais uma vez, isso não se trata apenas de lavagem cerebral. Quando tive esta ideia, perguntei a Stan O'Galtney se poderia tentar hipnotizar Tom. Stan me disse que às vezes costumava fazer isso como brincadeira de salão em festas. Bem, Stan não achava que fosse funcionar, mas Tom ficou hipnotizado por cerca de 6 segundos. Estou. Eu ficaria. O velho Stan sabe como fazer isso, hã? Nick. A razão pela qual achei que Tom possa ser ultra-susceptível remonta à época em que o conheci em Oklahoma. Ele aparentemente desenvolveu a aptidão, durante muitos anos, de hipnotizar a si mesmo até certo grau. Isso o ajuda a fazer ligações. Ele não pôde entender o que eu era até aquele dia em que o encontrei, porque eu não podia falar com ele ou responder às suas perguntas. Continuei pondo minha mão na boca e depois na garganta para mostrar que era mudo, mas ele não entendeu afinal. Então, de uma vez só, ele simplesmente se desligou. Não sei explicar de maneira melhor que essa. Ele ficou perfeitamente imóvel. Seus olhos perderam-se na distância.
Depois emergiu do transe, exatamente do modo como emerge um paciente quando o hipnotizador lhe diz que é hora de acordar. E ele soube, simplesmente assim. Foi para dentro de si mesmo e voltou com a resposta. Glenn, é realmente espantoso. Estou, por certo que é. Nick, pedi que estendesse a ele uma sugestão pós-hipnótica quando tentamos isso. Já faz agora uns 5 dias. A sugestão foi que, quando Stan dissesse, eu certamente gostaria de ver um elefante, Tom sentisse uma grande ânsia de ir para a esquina e plantar uma bananeira. Stan incutiu isso nele por cerca de meia hora e depois o acordou. Tom saiu correndo até a esquina e plantou uma bananeira. Todos os brinquedos e bolas de gude caíram de seus bolsos. Depois ele se sentou, sorriu para nós e disse: Agora fico imaginando. Por que Tom Cullen saiu e fez isso? Glenn, posso simplesmente ouvi-lo também. Nick, seja como for, toda essa elaborada coisa de hipnose é apenas uma introdução para 2 questões muito simples. Primeiro, podemos plantar uma sugestão pós-hipnótica a que Tom responda dentro de um determinado tempo. A maneira óbvia seria fazer isso durante a lua cheia. Segunda, ao colocá-lo em hipnose profunda, quando ele voltar, obteremos uma lembrança quase perfeita de tudo o que ele viu. Ralph. Assim termina o que Nick escreveu. Ufa. Larry. Para mim se assemelha àquele velho filme sobre o domínio do mal. Estou. O quê? Larry. Nada. Sue. Tenho uma pergunta, Nick. Você também programaria Tom? Imagino que seja a palavra correta para não dar nenhuma informação quanto ao que estamos fazendo? Glenn. Nick, deixe-me responder a isso. E se você achar que seja diferente, basta acenar com a cabeça. Eu diria que Tom não precisa ser programado, afinal. Deixe-o vazar toda e qualquer coisa que saiba a nosso respeito. Estamos mantendo entre 4 paredes tudo que se refere a Flag, de qualquer modo. E não vamos fazer muito mais que ele não possa adivinhar por sua própria conta, mesmo que sua bola de cristal esteja variada. Nick, exatamente. Glenn, muito bem. Estou apoiando a moção de Nick no ato. Acho que temos tudo para vencer e nada para perder. É uma ideia tremendamente ousada e original. Estou. Foi tudo apresentado e apoiado. Podemos debater mais se vocês quiserem, mas só um pouco. Ficaremos aqui toda a noite, se não formos rápidos. Há algo mais a discutir? Fran, pode apostar que sim. Você disse que temos tudo para vencer e nada para perder, Glenn. Bem, e quanto a Tom? E quanto às nossas próprias malditas almas? Talvez vocês, rapazes, não se importem em pensar sobre pessoas enfiando coisas sob as unhas de Tom e dando-lhe choques elétricos, mas isso me incomoda. Como podem ser tão frios assim? E Nick, hipnotizá-lo de modo que ele proceda como uma galinha com a cabeça enfiada num saco? Vocês deveriam se envergonhar. Pensava que Tom fosse amigo de vocês. Estou. Fran, não, tenho que falar. Não vou lavar minhas mãos do comitê ou mesmo cair fora zangada se for voto vencido. Mas vou dizer o que penso. Vocês realmente querem pegar aquele doce e desligado rapaz e transformá-lo num avião U-2 humano? Nenhum de vocês entende que isso é mesmo que iniciar toda a velha merda de novo? Não conseguem ver isso? O que fazemos se o matarem, Nick? O que fazemos se matarem todos eles? Criar algum vírus novos? Uma versão melhorada da Capitão Viajante? Houve uma pausa enquanto Nick escrevia uma resposta. Nick, lido por Ralph. As coisas que Fran trouxe à baila me afetaram muito profundamente, mas mantenho meu voto. Não me sinto bem quanto a lançar Tom às feras, e não me sinto bem em relação a enviá-lo para uma situação em que poderia ser torturado e depois morto. Só gostaria de assinalar de novo que ele estaria fazendo isso por mãe Abigail
e pelas ideias dela, pelo Deus dela, e não por nós. E também creio realmente que temos de usar quaisquer meios à nossa disposição para pôr fim à ameaça que este ser representa. Ele está crucificando pessoas por lá. Tenho certeza disso através de meus sonhos e sei que alguns de vocês também tiveram esse sonho. A própria mãe Abigail sonha com isso. E sei que Flag é o mal. Se alguém desenvolver uma nova cepa da Capitão Viajante Fran, pode crer que será ele, para usar contra nós. Gostaria de detê-lo enquanto ainda podemos. Fran, tudo isso é verdade, Nick. Não discuto. Sei que ele é mau. Por tudo que sei, ele pode ser o diabrete de Satã, como diz mãe Abigail. Mas estamos pondo nossa mão no mesmo comutador a fim de detê-lo. Lembra-se de A Revolução dos Bichos? Eles olharam dos porcos para os homens e não puderam ver a diferença. Acho que o que realmente desejo ouvir de você, mesmo se for pela voz de Ralph, é que temos de acionar esse comutador a fim de detê-lo. Se o fizermos, é que seremos bem-sucedidos. Garante isso? Nick, não com certeza, acho. Não com certeza. Fran, neste caso, meu voto é não. Se devemos enviar pessoas para o oeste, pelo menos enviemos pessoas que saibam o que estão fazendo. Estou. Alguém mais? Sue. Também sou contra, porém por motivos mais práticos. Se vamos prosseguir com este plano, terminaremos com o velho debilóide. Desculpem pela palavra, também gosto dele. Mas isso é o que ele é. Sou contra e agora calarei a boca. Glenn, proceda à votação, Stu. Stu, ok. Vamos percorrer a mesa. Eu voto a favor. Fran, sou contra. Stu, Glenn, sim. Stu, Suzy, não. Stu, Nick, sim. Stu, Ralph. Bem, também não gosto muito disso. Mas se Nick aprova, eu a acompanho. Sim. Stu, Larry. Posso ser franco? Acho que a ideia cheira tão mal que me sinto no banheiro público. Isso é o tipo de coisa que você consegue quando está por cima, acho. Uma merda de lugar para se estar. Voto a favor. Estou. Moção aprovada por 5-2. Fran. Stu, sim. Fran. Eu gostaria de mudar meu voto. Se realmente vamos botar o tom nessa coisa, é melhor o fazermos juntos. Desculpe-me por ter feito tanta onda, Nick. Sei que isso o magoa. Posso ler no seu rosto. É uma coisa tão louca. Por que algo assim tem de acontecer? Isso, por certo, não é igual a estar no comitê de formatura da faculdade. Eu lhes digo. Fran vota a favor. Sue. Eu também, então. Frente unida. Nixon bate pé firme e diz: não sou um escroque. A favor. Estou. Votação unânime. 7-0. Aqui está um lenço, Fran. E gostaria de registrar isso para demonstrar que a amo. Larry. Feita esta observação, acho que deveríamos suspender a sessão. Estou. Foi apresentado e aprovado pelo papai aqui que devemos suspender. Aqueles a favor, que levantem as mãos. Os que se opõem, preparem-se para ganhar uma lata de cerveja na cabeça. A suspensão ganhou por 7-0. Vai para a cama, Stu? Vou. Esta tarde? Quase meia-noite. Tarde o suficiente. Stu se afastou da sacada. Estava só de cuecas, nada mais. A alvura da peça era quase ofuscante contra sua pele bronzeada. Fran, apoiada na cama com o lampião Coleman sobre a mesinha de cabeceira a seu lado, viu-se novamente espantada ante a intensidade profunda do seu amor por ele. Pensando na reunião? Sim, estava. Ele se serviu de um copo de água sobre a mesa de cabeceira
e fez uma careta ao sentir o gosto insosso da água fervida. Achei que você foi um mediador maravilhoso. Glenn o convidou para a mesma função na Assembleia Pública, não é? Isso o incomoda? Você recusou? Não, falei que aceitava. Acho que posso fazer isso. Estava pensando em enviarmos essas 3 pessoas através das montanhas. É uma atitude suja enviarmos espiões. Mas você tinha razão, Franny. O único problema é que Nick também estava certo. Num caso como esse, o que é que se pode fazer? Vote de acordo com a sua consciência e então tenha a melhor noite de sono que puder. Assim acho. Esticando o braço, ela se preparou para apagar o lampião Coleman. Pronto para a luz? Apague. Fran apagou a luz e Stu enfiou-se na cama ao seu lado. Boa noite, Franny, disse. Eu te amo. Ela ficou olhando para o teto. Estava em paz quanto a Tom Cullen, mas aquela impressão digital manchada de chocolate permanecia na sua mente. Todo cão tem seu dia, Fran. Talvez eu devesse contar a Stu agora mesmo, pensou. No entanto, se havia algum problema, era problema dela. Teria apenas que esperar, vigiar e ver se acontecia alguma coisa. Levou um bom tempo até pegar no sono.